modelar, pegar o áudio do cara, ele não aceita. E é muito aleatório, tropa. Por isso que você tem que ter bastante conta. Porque eu, pelos meus testes que eu fiz, trazendo aqui a minha lógica para vocês. Todos os testes que eu fiz nas minhas contas, né? Todos os testes que eu fiz nas minhas contas, conta minha de news que eu copiava tudo, não caiu. Conta minha de news que eu remodelava, caiu. Conta minha de news que eu usava o áudio do cara, caiu. Outra conta minha que eu também usava o áudio, não caiu. Então é totalmente aleatório. Não tem como você saber, é isso que fez a minha conta cair. É aquilo que fez a minha conta cair. Não existe isso, rapaziada. Ninguém sabe o que faz uma conta cair no TikTok. Tem algumas coisas que dá pra você saber, obviamente, que, né? Se o cara pega um vídeo do YouTube e posta no TikTok, sem alterar nada, ele vai derrubar. Se você pega um vídeo meu agora, do Faturando, e posta no seu canal, ele vai derrubar. Só que tem coisas que dá pra você mascarar, né? Você mascara, tem mês que o TikTok vai deixar, tem mês que o TikTok não vai deixar. É por isso que tudo é teste, né? Tudo é teste. Que nem, por exemplo, o nicho de news, quando ele caiu, eu comecei a fazer news subnichado para futebol. Eu fazia news de política, eu trouxe para news de futebol. E deu bom, tá ligado? Deu bom, mas depois espalhou muito e caiu o RPM. E aí depois dessa conta, quando caiu os nichos de news no começo, o pessoal começou a voltar com news no modo foda-se, mano. E deu bom pra todo mundo. Voltou a dar bom de novo, tá ligado? Voltou a dar bom de novo. Eu acho que o TikTok, ele breca o conteúdo por um tempo, depois o conteúdo volta. Porque poucas pessoas vão testar o que deu errado antes, né? Ninguém vai querer testar o que deu errado antes. Os caras querem testar só o que dá certo. É que nem eu chegar aqui na live e falar pra você, ó, eu fiz esse 10 dólares de RPM aqui com nicho de podcast, corte do Pablo Marçal. Todo mundo vai lá e vai fazer corte do Pablo Marçal. Por quê? Porque eu mostrei resultado. Mas cadê que vai testar? Não vai. Tipo, se eu falar assim, esse nicho aqui é bom, você pode testar ele. Mas você validou? Você testou? Você sabe qual é o RPM? Será que desqualifica? Aí o cara fica naquela, será? Será que eu faço? Será que não sei o quê? Será que o RPM é bom? Mano, você ficar na onda do será aí é difícil, né, tropa? Você fica na onda do será é complicado, tá? É complicado. E essa de será aí, já teve cara que, mano, vou falar pra você, eu conheci um cara aqui que... Eu até falei pra você já essa história na live, né? Eu conheci um cara aqui que o amigo dele, não sei se era amigo, era colega, ele perguntou assim, e se eu testasse tal conteúdo? Se eu testasse tal conteúdo, fulano, será que daria bom? O cara falou assim, mano, eu acho que não. E aí esse cara que falou que achava que não, ele foi lá, testou, validou e ganhou dinheiro com a ideia do cara. Por quê? Porque o cara simplesmente, ao invés dele perguntar pra pessoa, ao invés dele testar, né, ele foi perguntar. E aí ele perguntou pro cara certo, porque o cara testa. O cara pegou, falou pra ele que não funcionava, pegou o nicho dele que ele teve a ideia, testou e validou pra ele. E o cara, talvez o cara que teve a ideia desse nicho, até hoje tá pensando se funciona ou não. A diferença é de quem testa e quem não testa, né, tropa? Você faria uma collab com os Simpsons Previram Z ou você não gosta dele? Cara, quem é os Simpsons Previram Z, mano? Eu não sei quem é Simpsons Previram Z, eu não conheço. Quem é os Simpsons Previram Z? Vocês estão perguntando do nicho, de alguém que faz. O nome do cara é Simpsons Previram Z? Qual tipo de vídeo que tá viral agora pra pegar 10k no Brasil? Tipo, mano, tem muitos, tem fazendeiro, tem cartão. Amanhã, tropa, eu vou postar pra vocês. Hoje eu postei, vocês têm que dar atenção, tá? Eu postei um vídeo hoje no canal do Faturando, com uma bebê com uma rosa na mão, né? Ali é bom pra subir conta, dá pra subir conta. É só você colocar uma copy mais chamativa. E amanhã eu vou postar como faz influencer de IA com cartomante. E aí essas influencers de IA com cartomante eu vou trazer para vocês amanhã. Então tem 2 nichos nessa semana para vocês, aí no canal do Faturando aqui no TikTok, que se vocês modelarem e aplicarem todo dia, eu tenho quase certeza que você vai conseguir bater 10k. Agora, se o TikTok vai aceitar ou não, você tem que testar. Não tem como eu saber se ele vai aceitar ou não, né? Até porque o TikTok é muito aleatório. Eu tenho certeza que se os caras testar, um vai aceitar, outro não vai aceitar, outro vai desqualificar, outro vai acontecer não sei o que, é porque é totalmente aleatório, né? Não tem como eu saber se vai aceitar ou não. Eu sei que vai pegar 10k de seguidores. É o RM, mas quem é o RM, mano? Não conheço o RM. Ele é amigo do Pedro Dark, amigo do Cut ou não? Eu conheço os caras, o Cut, o Pedro Dark, Sacane. Por mais que eu nunca tenha trocado ideia com o Sacane,
Acho que eu já troquei ideia alguma vez sim, mas não lembro. Esses caras eu conheço, agora o RM não sei quem é não, mano. Amigo do Pedro Dark. Mano, eu não tenho problema em fazer collab com ninguém, rapaziada. Depende, é porque às vezes eu evito de trocar network com os caras, em modo geral, né? Porque assim, mano, eu sou um cara que eu vou achar um conteúdo e eu crio conteúdo, né? Diferente dos caras que só fazem conteúdo, tipo assim. Por exemplo, o Pedro Dark, gente boa pra caralho, abre live e ele, tipo, o Pedro Dark, ele não vive de venda. Ele trocando network com os caras, ele pode esconder um nicho, né? Pra ele e pros caras lá, pra eles ganhar dinheiro, porque eles ganham com monetização. Eu ganho também com venda de cursos, eu sou sincero com isso. Então, se eu souber um nicho onde eu não estou fazendo e ninguém do meu curso está fazendo, eu vou trazer para o TikTok. Ou eu vou trazer para uma aula do meu curso, tá ligado? Tipo assim, eu crio conteúdo pra internet, eu preciso de conteúdo pra eu criar. Então, se o cara, um network, tipo assim, o cara fala pra mim, Léo, eu tô fazendo esse nicho, é por isso que eu evito muito network. Léo, eu tô fazendo esse nicho aqui. Tem como você não falar? Às vezes eu ia achar esse nicho, às vezes aparece um nicho na minha For You. Teve uma vez que o cara revelou um nicho pra mim, só que esse nicho já tinha aparecido pra mim na For You, tá ligado? E aí eu ensinei como faz e o cara ficou puto comigo. Então por isso que às vezes eu evito trocar alguns networks. Tá ligado? Não que eu não queira trocar network. Logicamente tem caras, tipo assim, tem um pessoal que eu troco network aqui que os caras falam nicho pra mim e eu não falo na live. Eu tô ligado que os caras vivem disso, entendeu? Mas não tem como eu trocar network com todo mundo. Por quê? Porque, mano, não vai ter conteúdo pra eu ensinar. Porque um faz nicho de resumindo Simpsons, o outro faz nicho de recap, o outro faz nicho de news, o outro faz nicho de terror, o outro faz nicho de não sei o quê. Aí, tipo assim, o que que eu vou ensinar? Tipo, eu vou sair como traidor, tá ligado? Se eu ensinar trocando network com um cara. É por isso que eu prefiro, às vezes, evitar alguns network. Entendeu? Como que eu vou trazer conteúdo pro meu canal se eu conheço 1 milhão de pessoas que cada um faz um nicho que eu posso trazer, entendeu? E mesmo assim, tropa, o pessoal pensa muito, o Faturando entrega um nicho no canal dele, o nicho do canal dele vai lá e vai saturar o meu nicho. Mas, mano, eu posto um vídeo aqui no canal, o vídeo pega 100k de views. Sabe quantas pessoas vai testar? Eu boto que 10 pessoas vai testar o nicho. O resto só assiste, depois salva o vídeo e sai fora. Ninguém testa. Agora se eu tipo assim, se eu chegar aqui na live e falar, que nem eu falei pra vocês, esse nicho aqui é de nicho de corte do Pablo Marçal aqui, ó, 10 dólares de RPM, aí todo mundo vai fazer, tá ligado? Então assim, tem alguns networks que eu prefiro evitar pra não fuder o cara, né? Pra não fuder o cara, porque o cara que vive de criação de conteúdo realmente é filha da putagem. Eu me coloco no lugar, tipo, se eu estivesse fazendo um conteúdo, por exemplo, na época que eu comecei a fazer o nicho das frutas, pô, o nicho tava bom pra caraca, ganhando 12, 15k por mês, e o cara viesse, abrisse uma live ou então fizesse um vídeo ensinando a fazer, tá ligado? Pô, aí vocês têm que entender, tropa, que tipo assim, tem uma diferença. Se eu fosse um cara onde eu não aparecesse na internet, onde eu não vendesse curso, onde eu não criasse conteúdo, uma coisa sempre, todo dia, mano, eu viveria 100% no off, escondendo todo o nicho que eu tenho, porque eu não tenho a obrigação de entregar nicho de graça, entendeu? Não tenho obrigação. Mas assim, quando você vende um produto na internet, quando você faz live na internet, quando você tem que criar conteúdo pro seu canal, mano, você tem que trazer nichos, não tem o que fazer. Por mais que indiretamente você vai fuder um cara ali, outro aqui, não tem como que você fazer. Como que você não vai entregar conteúdo, entendeu? Tanto que tem cara muito maior que eu que ensinou o nicho das frutas. Ensinou o nicho das frutas, o cara pegou 2 milhões de views no vídeo. Mas eu não ensinei. Por quê? Porque eu troquei ideia com os alunos, que nem eu não cometi o erro do outro curso, né? Troquei ideia com os alunos e perguntei, rapaziada, pra vocês, tá de boa eu ensinar o nicho de frutas no TikTok? E o pessoal falou, não, Fatrano, é melhor não. Você pode falar o resultado que você teve com frutas e trazer o pessoal que quer aprender realmente pro curso, entendeu? Aí, beleza.
Aí eu falei, não, beleza, então eu não vou fazer. E aí eu fiz outros, tá ligado? Então, assim, às vezes não é por mim. É que depende, porque meu público é um público muito bom, graças a Deus é um público muito qualificado. A maioria que tá aqui na live já faz TikTok, já ganha grana com o TikTok. Então, querendo ou não, realmente, às vezes, se eu entrego um nicho que tá dando bom, o cara vai aplicar, né? Alguns vão testar. Entendeu? E o bom é que, tipo assim, mano, muitas vezes eu entrego o nicho e o cara vem, tipo, eu entreguei o nicho, já aconteceu muito. Entreguei o nicho, o cara vem no meu PV, ó, faturando. Aquele nicho que você entregou lá no TikTok, eu testei aqui, deu muito bom. E aí o cara valida o nicho pra mim. Tipo, como forma de agradecimento, ele vem falar pra mim o nicho que deu bom pra ele, tá ligado? E aí eu falo, caraca, então realmente aquele nicho funcionava, o cara validou. Teve o Darlan, quando eu comecei a trocar ideia com ele, quem tá na live aí conhece o Darlan, tropa? Ou não, o Darlan é brabo, hein? O Darlan é o rei de um conteúdo ouro do ouro. Eu assinei um compromisso com o Darlan que eu não falo o conteúdo dele nem que me pague, tropa. Tem uns caras que eu tenho uns compromissos assinados aí que eu não falo conteúdo nem a pau, hein? Nunca ensino e nunca falo. Cara, isso aqui, o que o Lula está com uma das maiores, cara, imagens que circulam. Totalmente mérito dele. O Darlan tá há muito tempo na internet. Ele falou que aprendeu a fazer keyframe pela minha live. E aí no nicho que ele faz uns keyframe lá, né? E aí, tipo, ele mandou o resultado dele no meu Instagram, mano, e eu fiquei assim, caralho, mano, como isso, tá ligado? O cara mandou um painel pra mim, tropa, simplesmente 7k doll no mês, mano, em um painel. Tipo assim, uma live que eu fiz, o cara veio me agradecer porque aprendeu o keyframe comigo. Totalmente mérito dele, o nicho que ele faz, o conteúdo que ele cria, não que ele tenha aprendido tudo por mim, mas eu dei uma ajuda pra um cara que tá fazendo 7k doll por mês, sem cobrar nenhum real, entendeu? O cara apareceu na live e aprendeu uma coisa, somou em alguma coisa na vida dele, entendeu? E aí é ouro, mano. E aí foi nesse pique aí. Então, assim, às vezes o cara vem na live, ele valida o nicho como forma de agradecimento, ele fala pra mim. E aí, tipo, ele tem por exemplo, o Darlan validou um nicho. Eu sei qual é o nicho do Darlan hoje, o nicho do Darlan pega 4, 5 dólares de RPM. Os alunos que entraram na mentoria do Darlan não se arrependem, porque os caras estão fazendo grana, tá? Inclusive tem um aluno dele, se eu não me engano é o Henrique, tá com 4k doll esse mês, no nicho que o Darlan ensinou. Então assim, é um cara que somou pra mim, eu somei pra ele, mano, e tá tudo certo, entendeu? Então assim, ele validou o nicho, ele falou pra mim o nicho. Eu não faço esse nicho hoje, mas se eu quisesse fazer, com certeza eu conseguiria ganhar dinheiro com ele. Eu não faço porque eu tô testando coisas novas, e como é um nicho que eu não posso falar aqui na live nem no curso, eu prefiro validar outros nichos para poder trazer aulas, tá ligado? Então tem nichos que alguns network que eu evito pro cara não revelar o nicho dele, porque às vezes eu tô com um plano de ensinar o nicho dele no curso ou trazer um vídeo do nicho dele. E aí o cara me revela e aí tipo eu fico meio pá de entregar o nicho, porque às vezes fica como filha da putagem, né? O cara falou pra mim, só que na cabeça dele, ele falou pra mim o nicho e eu não sabia, só que eu já sabia e tava com plano de fazer aula desse nicho. E aí o cara encara, caralho, eu falei pro Faturando, o Faturando entregou na live. Não, mano. Às vezes eu já sabia o nicho muito antes, tá ligado? E aí o cara me falou de livre e espontânea vontade, mas no caso do Darlan, eu sabia qual que era o nicho. Porém, era um nicho que eu já tinha ensinado no TikTok. Olha a diferença, o nicho do Darlan é o nicho que eu já tinha ensinado antes. E ele falou pra mim que na live aprendeu a fazer algumas coisas. E como já era um nicho que eu já tinha ensinado, tipo, de boa, tá ligado? Eu falei pra ele, mano, me coloca na sua mentoria aí, a gente divulgar a mentoria no meu grupo. A gente divulgou a mentoria no meu grupo, os alunos entrou lá, ele vendeu 5 vagas na mentoria dele, que valeu muito a pena, tá? Por mais que ele tenha, acho que foi 5 mil reais cada vaga, ou foi 2, foi 5, não lembro. Valeu muito a pena pros caras, porque os caras, pensa comigo, você pagou 5 mil reais numa mentoria e você conseguiu fazer lá no seu primeiro mês 3k doll, que teve aluno dele que fez 2k doll. Então, assim, foi uma mentoria que tanto valeu a pena para ele, quanto valeu a pena para mim. Por que valeu a pena para mim? O único ingresso que eu cobrei foi o ingresso de eu entrar junto na mentoria. Eu falei para ele, mano, a gente vende junto a mentoria, você, né, vende a mentoria, porque você sabe o nisso, sabe como faz. Foi 3k, né, 3k. Você sabe como é que faz.